Bom Bom dia! dia! Você já acordou para trabalhar com a sensação de que estava sendo obrigado a ir, como se fosse um peso, um fardo, toda vez que você E levanta? ao mesmo tempo, você já ouviu que trabalhar é bênção, é propósito, é chamado? Então, qual é a verdade? Trabalho é castigo ou é chamado? Nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho. Talvez o problema não seja o trabalho, seja na forma que ele está sendo interpretado. A base que nós temos na visão cristã é que antes da queda, o trabalho já existia. Sim, nós vemos na Bíblia que o homem foi colocado no jardim para poder cultivar, para poder cuidar da terra. Ou seja, o trabalho, ele não nasceu como um castigo. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente, com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. No bloco Na Prática de hoje, nós vamos discutir o trabalho antes e depois da queda do homem. Depois da queda, o trabalho ele não deixou de existir, mas ele passou a ser considerado como um castigo, pois começou a ter um esforço e um suor da parte do homem. Então, esse esforço, ele não existia antes. Antes, o homem trabalhava, cuidava do jardim, cultivava as plantas com um propósito, com um sentido. E depois da queda, começou a haver um esforço muito maior, um trabalho muito maior. E aí começou a haver uma distorção sobre o que é o trabalho. Ele começou a ter mais peso, né? Um desgaste maior. Então essa distorção é que o trabalho ele nasceu para ser ruim, para ser punitivo, e não era assim. Sim, nós ouvimos muito isso hoje. As pessoas, elas acordam pela manhã só de lembrar que vai trabalhar, acabou o dia dela. Por quê? Às vezes ela está trabalhando no trabalho que ela não gosta, está fazendo uma atividade que ela jamais pensou em fazer, não tem habilidade para aquilo, e tudo isso coopera para trazer essa sensação de peso, essa sensação de fardo, e isso prejudica o cotidiano das pessoas. E o problema não é o trabalho em si, é você ter um trabalho desconectado do propósito, daquilo que você foi chamado para desenvolver. Então, a partir daí, nós podemos dizer que existem duas visões sobre o trabalho. E a primeira visão é quando é que o trabalho começa a se tornar castigo? É quando já tem uma falta de visão de futuro, uma falta de sentido naquilo que você está fazendo, uma rotina muito automática, chata e cansativa. Você trabalha com algo que está desconectado da sua identidade ou que você faz apenas para sobreviver. E isso está diretamente ligado ao que nós estamos falando, né? Quando o trabalho ele não tem um propósito, quando ele está desconectado daquilo que você foi chamado para fazer, pequenas coisas que você vai fazer parece um esforço enorme. Uhum. Então, tudo vira peso, tudo vira falta de vontade, uma falta de desejo de fazer as coisas. A pessoa ela não anseia por fazer aquilo. Ela faz porque ela precisa do salário no final do mês para poder pagar as contas e pronto. Exatamente isso. Então, quando é que o trabalho começa a virar chamado, a ser um propósito de vida? Quando existe clareza daquilo que você está fazendo. Não é fazer só por fazer. Você faz com um sentido, com um propósito, com uma missão, uma visão de futuro. Você cria uma responsabilidade, uma contribuição para a comunidade que você faz parte, que você está inserido. E lembrando que quando nós estamos falando de chamado, o chamado também não é você fazer o que gosta o tempo todo. Uhum. É você fazer aquilo que faz sentido, você entende o porquê que você faz o que faz. Imagina o Neymar, né? O Neymar, falar, ele tem um chamado para jogar bola. O cara ama jogar bola. Mas você acha que ele gosta de treinar, que ele gosta de fazer os exercícios, que ele gosta de ficar fazendo fisioterapia, de passar no médico, né? Eu não entendo muito de futebol, mas toda aquela coisa rigorosa que o futebol, né? Todo mundo acha legal quando está no campo, beleza, mas e o por trás disso? O campo é só 20% e os 80%, que é concentração, alimentação, é, Técnico puxando a orelha. coisas rigorosas, né? O cara não pode sair, o cara tem que ficar ali. Então, é algo que ele gosta, é um chamado, mas
ele entende por que faz aquilo, mas muitas coisas ele não gosta de fazer, que é justamente as piores coisas, né? É o que dá trabalho, no sentido de ser mais trabalhoso, para que o chamado se cumpra. Então, não existe essa de trabalhar com o que gosta e amar tudo que você faz. Não adianta. Se Sim. você é apaixonado por ciência e você decide ser médico, a cirurgia vai ser maravilhosa. E estudar as partes do corpo antes, decorar o nome dos ossos, dos órgãos, dos tecidos, das células, onde pode, onde não pode. Deve Nem ser fala. chato pra caramba você ter que decorar o nome dos ossos do crânio, por exemplo, para quem quer ser neurocirurgião. É a parte chata. Na cirurgia vai ser legal, mas tudo aquilo que a gente tem um propósito, um chamado e que a gente gosta, vai ter a parte chata, né? Que são esses 80%. Sim, o mesmo trabalho, né, ele pode ser castigo para um e chamado para outros. Vai depender de como a pessoa encara aquilo, de como ela se lida com a situação. Se ela é uma pessoa madura o suficiente, sabe que aqueles 80% que ela não gosta Uhum. faz parte de todo o processo e vai somar com os outros 20% para chegar à totalidade da função, da contribuição que ela faz para a sociedade ou para desempenhar aquele serviço, ela vai fazer aquilo com bons olhos, com bom grado e com prazer naquilo. E isso nos leva para o terceiro bloco do nosso episódio, que é a pergunta que incomoda. São 3 perguntas. E a primeira que eu tenho para você é: você trabalha só para pagar contas ou para construir algo? E uma segunda pergunta que eu quero fazer é: se você parar hoje, tudo aquilo que você construiu faz algum sentido? Pergunta forte essa. Porque quando nós fazemos por fazer as coisas de qualquer jeito, As coisas ficam sem sentido, ficam né? sem sentido, ficam desconexas e não tem o porquê continuar. E aí você fala: perdi tempo, tempo perdido. Tô com 30 anos, 40 anos, 50 anos e eu olho para trás e eu não construí nada. Eu não deixei nenhum legado, eu não ajudei ninguém, eu não contribuí para ninguém, eu mesmo não melhorei como pessoa. Conseguimos ver isso muito bem exemplificado, são praticamente nas carreiras, né? As pessoas começam a fazer uma faculdade, vamos dar um exemplo de medicina ou de enfermagem, e aí ela vê que ela tem que mexer com sangue, quando pensa que não, ela odeia sangue. E ela, não, esqueci que eu não gosto de sangue, a pessoa desmaia, não sei. E aí ela perde aquele tempo todo, ela tem que trocar de faculdade, de exercício, e ela cai nessa questão, né? Perdi tempo. Sim, e muitas continuam e terminam a faculdade porque agora eu já comecei. Se não, eu já perdi 2 anos, vou parar agora. Aí tende a continuar. Ou às vezes tem alguém pagando a faculdade. Se eu interromper essa faculdade agora, parar, eu vou decepcionar quem? Vou decepcionar a mãe ou o pai que está pagando? Então, se liga ao que nós falamos, né, há alguns episódios anteriores, a questão emocional, dependência emocional, aquela cobrança emocional por trás daquilo que a pessoa está fazendo. Sim, que é a cobrança velada, né? Que existe essa cobrança de que tô te ajudando, mas quero algo em troca, né? E aí você começa a tomar as decisões da sua vida baseada no que essas pessoas querem de você. E a terceira e última pergunta é: você está vivendo um chamado ou está suportando a rotina do seu dia a dia? É preciso colocar os pingos nos is e refletir se o que você está fazendo hoje realmente é o que você gostaria de estar fazendo. Daiane, não é. Hoje eu sou atendente de telemarketing e queria trabalhar com agronegócio. Cara, então começa a se mover para isso. Você não precisa abandonar o telemarketing agora, mas se mova nessa direção. Se é aquilo que você quer, se é aquilo que você deseja, não viva apenas uma rotina, suportando um dia de cada vez. Se direcione, tome uma posição e direcione para aquilo que você deseja fazer. O problema da rotina é que ela praticamente consome todo o tempo, né? A pessoa, ela, vamos dar exemplo que é do trabalho, tá trabalhando em algo que ela não gosta de fazer. Só que ela tem ali uma carga horária de 8 horas, né? Geralmente diárias, que ela trabalha, mas tem o transporte até o serviço, tem a volta. Quando ela chega, ela só quer dormir para no outro dia ter que trabalhar de novo.
E ela não se vê, não tira ali, ou final de semana, ou que seja à noite mesmo, 2 horas, 3 horas, ou uma horinha só, para poder estudar, se desenvolver naquilo que é realmente o chamado, é realmente o que ela gosta de fazer. Sim, e isso me lembrou um vídeo que eu vi que um especialista em vendas estava falando que toda pessoa que é milionária, bilionária, ela sempre começou fazendo a mais. Então, não adianta só você trabalhar as 8 horas, você precisa fazer pelo menos 30 minutos a mais por você. Porque se você não fizer esses 30 minutos a mais por você, você vai continuar nessa vida, continuar nessa rotina, nesse trabalho, que talvez é um trabalho que você não gosta, seu chefe é chato, os colegas são uma cobra, como a gente vê por aí. Então você precisa se mover em direção daquilo que está no seu coração. Tire 30 minutos, tire uma hora, se possível, para focar naquilo que é seu. Sim, e esse momento agora chegou de nós passarmos para o princípio bíblico do dia de hoje. Sim. Vamos lá? No princípio bíblico de hoje, nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. Lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo, o Senhor, que vocês estão verdadeiramente trabalhando. A primeira coisa é, nós podemos tirar de exemplo aqui na palavra que nós lemos agora de Colossenses, é que o trabalho ele ganha sentido quando você sabe para quem você está fazendo. Você sabe por que você está fazendo, por qual motivo. A pessoa tem um propósito. Ah, eu estou trabalhando porque eu quero construir um futuro melhor para minha família, eu quero fazer isso, isso, isso. Não apenas, eu estou nesse emprego ou um serviço porque eu quero um salário de 5.000 por mês para pagar minhas contas. O trabalho dela é o quê? Não tem propósito, eu quero ajudar pessoas com esse serviço. Eu quero transformar vidas. Não tem um Não objetivo tem um claro, objetivo, né? claro. Quando você fala assim, vou trabalhar para pagar contas, qual é o desejo de que dá isso? Gente, pagar contas é chato. Você não vai querer trabalhar para pagar contas, entende? Você precisa colocar um porquê que faça sentido. Eu tenho um objetivo de comprar um motorhome. Sim, É um exemplo bacana. Eu tenho vários amigos que têm o desejo de ter. O meu marido também aqui gostaria de ter um motorhome. Queremos ter um motorhome. Como que eu vou comprar um motorhome? sim. Quanto custa? Quanto eu vou precisar investir? Durante quanto tempo? Vou gastar 2 anos para conseguir juntar o dinheiro para comprar o motorhome. Cada centavo que eu conseguir a mais, eu vou colocar naquele cofrinho, naquele investimento para mim conseguir o meu motorhome. Eu vou acordar de manhã, no dia que eu estiver desanimado, e vou lembrar do motorhome e vou falar assim: compensa. É só mais um dia, passa rapidinho. E aí eu ganho ânimo para poder trabalhar. O que Colossenses 3 está dizendo aqui é que você trabalha melhor quando você entende para quem. E nós estamos trabalhando para o Senhor. É para Cristo. É Ele que vai nos dar a herança. Então, tudo, Colossenses fala, tudo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para o Senhor e não para os homens. Isso tudo podemos, né, colocar várias hipóteses. Se você está fazendo para o Senhor, não para os homens, você está fazendo aquilo com amor, você está fazendo aquilo com gratidão, sem esperança de recompensa. Sem esperar do homem a recompensa. Recompensa, Né? verdade. Porque às vezes a gente espera demais do chefe. Um elogio. A gente espera uma validação do trabalho que a gente está fazendo. Não, esqueça seu chefe, esqueça os seus colegas. É para o Senhor. Quando a gente pensa no amor que Ele tem por nós, no sacrifício que Ele fez, de nos permitir continuar a vida, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente tropeça, está sempre de braços abertos para nos receber, eu vou trabalhar para Ele com amor. Não vai ser um peso, não vai ser um fardo. Vai haver um propósito, um direcionamento. Porque a palavra de Deus já diz, né? Em tudo que é bom, em tudo que é puro, tudo que é saudável, nisso pensai. Uhum, Isso não é pesado. verdade. Isso é prazeroso, isso é leve. Então, o que nós entendemos de tudo isso até agora que nós falamos
é que o trabalho ele não foi criado para o castigo, como um castigo, mas ele pode ser vivido como um castigo se a pessoa quiser. Então, depende, como nós falamos, depende da escolha que a pessoa está fazendo, depende de como ela leva o trabalho, se é como um chamado ou se é como um peso, né, sobre a vida dela. Uma excelente observação. É uma escolha. Escolha. Você escolhe como você quer viver esse trabalho que você desempenha. Se como um castigo, um peso, um fardo, um problema, ou como um propósito. Você está perto daquelas pessoas não à toa. Você está naquele trabalho não à toa, mas porque você precisa aprender. O que é que Deus quer te ensinar nesse trabalho? Quem são as pessoas que Deus quer que você alcance? Passa a ter esse sentido. Então, é só você que pode escolher. Como eu sempre digo nos meus atendimentos, tudo são escolhas. E se esse vídeo falou com você profundamente, pedimos que você compartilhe, que você comente. Curta esse vídeo e nos acompanhe nos próximos episódios. Todo sábado, ao meio-dia, um café novo com uma reflexão nova para que você possa expandir a sua forma e melhorar a sua tomada de decisão. Esperamos você. Até o próximo café. Até!